Olá, tudo bem? Nós vamos agora estudar a lição de número 9. E a lição de número 9 fala a respeito do batismo nas águas. Tudo aquilo pelo qual você está sendo preparado para este momento tão importante, tão necessário na vida de todo aquele, toda aquela que reconheceu a sua condição de pecador, reconheceu a necessidade de um Salvador para nos salvar do domínio do pecado, e você então convidou Jesus para entrar na sua vida. E nós então vamos hoje falar sobre esta ordenança da parte do Senhor Jesus. Estou dizendo ordenança por quê? Porque foi Ele mesmo que deixou esta ordem para todos os seus discípulos e os discípulos que viessem a ser feitos depois deles, quando ele diz que ide por todo mundo, para que fossem os seus discípulos anunciar a sua palavra, anunciar os seus ensinos, que eles então formassem novos discípulos e os batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, foi uma ordem dada pelo Senhor Jesus. Quando nós analisamos aquele texto que estou citando de Mateus 28, ali, quando você faz uma analogia do texto, usando todas as ferramentas para que você possa fazer uma boa interpretação, você vai ver que o verbo que Jesus usa quando ele diz que deveríamos fazer novos discípulos e os batizá-los, esse verbo está no tempo imperativo. O que isso quer dizer? Se você se lembra bem, nos tempos de escola, um verbo imperativo é uma ordem. Por isso nós chamamos de ordenança. Ele não fez uma sugestão, ele deixou uma ordem para que fizéssemos novos discípulos, para que os batizássemos. Por isso nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o batismo nas águas, já chamando a atenção que a palavra batismo, ela vem da língua grega, o verbo baptizo em grego dá a ideia de imergir, de imersão, de mergulhar em água, também de lavar, né? Ela tem essas variações. E quando nós falamos de batismo nas águas, nós estamos falando de uma representação externa de algo que está acontecendo no seu interior. Eu sei que parece quase que uma encenação, e de fato tem essa conotação também. É uma encenação, ou, na verdade, um rito onde você está demonstrando, através deste ritual de batismo nas águas, ao entrar nas águas, você está declarando que você está deixando uma velha vida, que você agora está abraçando uma vida onde você quer que o Senhor Jesus seja o seu Senhor e dono da sua vida. Por isso, você faz essa declaração pública diante de testemunhas que estão ali vendo você dizer: eu estou me aliançando com Cristo, eu estou ali reconhecendo que sou pecador e estou agora deixando para que todos vejam este ritual, para que os anjos vejam, para que os demônios vejam, acima de tudo também para que vocês todos saibam que eu estou tomando uma decisão de viver uma nova vida. E isso é muito importante. Eu costumo fazer uma analogia com o casamento, porque a própria palavra, na verdade, vai fazer essa analogia, porque é algo mais próximo da nossa realidade em relação ao ritual de batismo. Porque a palavra do Senhor vai dizer que nós somos a noiva de Cristo e Jesus é o noivo. E Ele um dia virá nos buscar
para que juntos celebremos as bodas, o casamento com o Cordeiro. Por isso, quando nós vamos participar de um ritual de batismo, eu costumo então fazer essa analogia também, dizendo, olha, é um ritual de aliança. Quando nós conhecemos no caso nós homens, uma moça, nos interessamos por ela, começamos a namorar, daí nós então queremos ficar com aquela pessoa ao nosso lado o resto da vida, porque nós amamos estar com ela. Da mesma forma, dentro nessa analogia, o Senhor Jesus Cristo pede que façamos isso por intermédio do batismo. Nós estamos ali oficializando a nossa união com Ele. Por isso, o batismo é tão importante. A palavra do Senhor vai dizer, lá em Marcos 16:16, que quem crer e for batizado será salvo. Notem bem isso como é importante. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Eu gosto de chamar a atenção aqui também de algo muito importante. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Não diz aqui quem, porém, não crer e não for batizado será condenado. Só diz que quem não crer será condenado. Por que eu estou dizendo isso? Embora o batismo seja muito importante, ele em si não salva. O batismo não é uma condição de salvação. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que crer deve procurar se batizar. Ou seja, se você, nesse meu exemplo, está enamorado de Jesus Cristo, você deve oficializar essa sua relação com Ele, se aliançando com Ele. Mas, se por acaso, porque algumas pessoas podem dizer assim, ah, pastor, mas tal pessoa lá no leito de morte aceitou o Senhor Jesus Cristo e não deu tempo de batizá-la, essa pessoa foi salva? Certamente foi. Porque, como eu disse, não deu tempo para aquela pessoa passar pelo batismo nas águas, mas o fato de ela ter aceitado Jesus Cristo, o nome dela foi escrito no livro da vida. Mas então o batismo não é tão importante assim? Não, ele é por demais importante, porque o próprio Senhor Jesus disse isso, que aquele que crer deve sim se batizar, para que todos saibam que ele agora tem uma relação oficializada com o Senhor Jesus Cristo, e nós todos somos desafiados a fazer isso. Por isso, a importância de você entender que no ato do batismo, nós estamos declarando que nós estamos arrependidos dos nossos pecados diante de Deus, que nós nos unimos a Cristo e agora estamos sujeitos à autoridade dele sobre a nossa vida, que agora nós somos uma nova criatura, que nós queremos então que essa nova criatura seja formada em nós por intermédio do Espírito Santo, que nós queremos viver uma nova vida, que nós queremos fazer parte da família de Deus, do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Tudo isso é importante porque quando você se batiza, você está declarando, você está assumindo essa nova posição. Agora, para que você seja batizado, a palavra do Senhor vai nos orientar que há, sim, algumas condições, porque não pode ser um banho de piscina. Eu não posso ir me batizar porque eu vi outras pessoas se batizando, eu achei aquilo bacana, eu me emocionei, então eu quero me batizar. Eu costumo brincar até que num dos nossos batismos, isso há alguns anos já passados, um menininho, ele viu o irmão mais velho dele se batizando e ele virou para o pai e disse assim, papai, eu também quero me batizar. E o pai dele falou assim, filho, mas ainda não é o teu tempo para isso. E ele falou assim, mas eu sei nadar.
Ou seja, na cabecinha dele, batizar, bastava você pular na água e você estava batizado. Mas não pode ser assim. Quando Jesus orienta o batismo, nós vamos ver na segunda parte desta aula que ele deixou também, a palavra nos dá orientações a respeito de que há sim condições que Deus espera de nós para que nós façamos esta aliança, como no casamento mesmo. Ninguém contrai núpcias com uma pessoa sem antes também avaliar bastante, ver se de fato aquela pessoa é o que você buscava para viver o resto da sua vida. E então, na próxima parte desta aula, nós vamos falar mais um pouquinho a respeito destas condições que Deus espera que tenhamos para que façamos do ritual do batismo um ritual de aliança com Ele. Até já!